Olá pessoal, mais uma vez aí para darmos continuidade nesse módulo 10 que vai falar aí sobre o decálogo da educação e nós já temos feito uma caminhada aí nesse módulo, né? Já temos estudado aí o módulo, a parte um, né, do módulo 10, onde falou aí sobre a autonomia e a capacidade de convivência, onde nós abordamos aí que o ser humano ele é um ser autônomo, que se deve trabalhar esse valor aí na sociedade, essa autonomia. Falamos que a autonomia, o direito de exercer ali a sua liberdade de expressão, a sua livre vontade, mas que essa livre vontade, esse direito de expressão, ele é cercado por limites. Precisamos saber nossos limites de atuação aí na sociedade, na questão que envolve a liberdade de expressão. Vemos também a capacidade de convivência, o que vem a ser essa capacidade de convivência, que é esse entendimento de saber conviver na sociedade, de reconhecer os meus direitos, os meus deveres, de reconhecer os meus limites, de ter um entendimento em que cada parte da sociedade que eu me encontrar, eu deva saber me comportar de acordo com essa instituição, com este momento ali de convívio. Falamos também na parte 2 deste módulo sobre o diálogo, uma ferramenta importante na resolução de problemas, na resolução de conflitos, e é necessário. Sem o diálogo não existe uma conclusão, não existe uma lógica comum em bem visando o bem comum de todos. O diálogo é uma ferramenta essencial na compreensão e na resolução aí de conflitos e de problemas. Sempre que há uma exposição de algum conteúdo, de algum valor, em se tratando de valores morais, é necessário que haja um diálogo em torno desse valor, em torno desse princípio, para que se chegue a uma conclusão comum, visando sempre o bem de todos, de toda a comunidade. Falamos também sobre a dignidade. O ser humano ele precisa de se sentir digno na sua atuação aí em sociedade, ele precisa de sentir-se valorizado dentro desse contexto social, dentro da sociedade, ele precisa ser reconhecido como um ser humano digno. E vamos estar continuando caminhando aí agora nessa parte 3, onde nós vamos abordar sobre igualdade de direitos. Sabemos que essa igualdade de direitos é um termo bastante complexo, é um termo que envolve várias discussões, é um termo que envolve vários debates em torno para que se consiga chegar a um entendimento comum. Então, o que é a igualdade de direitos? É um valor inspirado no princípio segundo o qual todos os homens são submetidos à lei e gozam dos mesmos direitos e obrigações. Na teoria, nós vemos que isso funciona muito bem, não é? É um valor inspirado no princípio segundo o qual todos os homens são submetidos à lei, ou seja, todos envolvidos ali na sociedade que envolve essa comunidade, todos estão sujeitos à mesma lei, sejam pequenos, grandes, sejam aqueles que têm poderes econômicos, sejam aqueles que são os menos favorecidos, todos eles têm que ser submetidos à mesma lei e eles precisam de gozar dos mesmos direitos e obrigações. Por que, que eu falo que na teoria isso funciona muito bem, mas na prática também deveria funcionar bem? Por quê? Porque quando se leva isso para a prática, existe o favorecimento daqueles ali que têm uma posição social melhor, daqueles que têm ali uma posição na acadêmica melhor, daqueles que têm uma posição aí econômica melhor. Então acaba esse favorecimento, acaba existindo um favorecimento em prol dessas pessoas que gozam de certos privilégios na sociedade. Mas a lei ela deve ser aplicada a todos. A lei, a mesma lei que é aplicada ao menos favorecido, deva ser a mesma lei que é aplicada àqueles que gozam
de um privilégio maior e melhor na sociedade. Precisamos defender essa igualdade de direitos. A lei ela deve servir para todos. Se o pequeno é punido por um roubo, o grande também é punido por um roubo. E a gente vê que na prática isso não funciona bem na nossa sociedade. Deve funcionar. O princípio que norteia isso aí deve existir. Deve existir essa igualdade de direitos. A justiça ela deve atuar nessa questão de defender o direito a todos. As obrigações têm que ser para todos. Não podemos favorecer um grupo em detrimento do outro. Não podemos favorecer uma classe social em detrimento da outra. Não podemos privilegiar um indivíduo por causa da sua posição social e econômica e discriminar e punir aquele que não tem um grau de acesso melhor, um grau acadêmico, aquele que não tem um grau ali na hierarquia econômica melhor, aquele que é menos favorecido. A lei ela precisa atuar em prol de todos. A mesma lei que julga o pequeno deva julgar o grande. A mesma lei que condena o pequeno, ela também deve condenar o grande. Então essa igualdade de direitos, ela vai trazer para nós esse princípio aí, esse princípio de julgamento comum, esse princípio de julgamento igualitário. Todos têm direito à saúde, todos devam gozar dos mesmos direitos e todos devem ser condenados diante de uma mesma lei. Não se pode ter um peso, a balança ela não pode se tender para um lado mais do que o outro. Nós vemos na imagem aí duas balanças pesando a mesma medida. Então não se pode colocar um peso menor para aquele que tem uma posição social melhor e um peso maior para aquele o menos favorecido. O próprio Cristo, quando ele andou aqui na Terra, ele se deparou com muitos integrantes da sua sociedade em que julgavam as pessoas com dois pesos e duas medidas. Eles que exigiam o cumprimento da lei para os menos favorecidos e eles mesmos, que eram os detentores da lei, não cumpriam a lei. Eles apenas colocavam fardos pesados nas pessoas e eles mesmos não carregavam os mesmos fardos. Então a gente vê nessa constituição da lei que muitas vezes essa lei, essa punição, essa correção do não cumprimento da lei, ela é feita apenas por menos favorecido. Ela é feita apenas para aquele que não tem condição de um acesso à justiça, de recorrer a uma justiça. Infelizmente, nós vivemos esse contexto na nossa sociedade. Leis que são cumpridas apenas, são exigidas o cumprimento apenas para aqueles que não têm um acesso social melhor, aqueles que não estão no topo da pirâmide aí social, pirâmide econômica, aqueles que estão lá embaixo, eles sofrem mais punição, eles são mais cobrados em relação aí ao cumprimento da lei. E isso nós vemos que esse precisa mudar, esse nosso entendimento precisa mudar. Mas como vamos mudar isso? Temos que ter esse entendimento de cima, lá da alta cúpula da sociedade. A alta cúpula, a justiça nossa, infelizmente, ela está comprometida. A justiça nossa está comprometida com a ideologia política. A nossa justiça brasileira, ela é uma justiça política. Ela não é uma justiça que venha trazer igualdade de direitos para todos. Não, ela julga segundo o partido político. Ah, o fulano de tal me favoreceu, eu vou julgar ele com uma distinção maior ou melhor. Precisamos de ter esse entendimento, que a igualdade de direitos ela deva existir para todos. Se você é favorecido da sociedade economicamente, pratica um crime, você deve ser punido do mesmo jeito que uma pessoa que não tem uma condição financeira é punido.
A lei, ela precisa ser aplicada, ela precisa ser exercida em todo o contexto da sociedade. Todas as pessoas devam gozar dos mesmos direitos e obrigações. Então, nós vemos que esse é um termo bastante complexo na nossa sociedade. E é preciso ter uma mesa de discussão, uma mesa aí de diálogo em torno dessa igualdade de direitos. É preciso ter um entendimento comum na nossa sociedade para quê? Para que tenhamos uma sociedade justa. É só assim, caminhando, não é? Nessa trilha da igualdade de direitos, nessa trilha do entendimento comum, que a lei deve ser aplicada para todos, que nós vamos conseguir ter uma sociedade mais justa, uma sociedade melhor para se viver. Não podemos defender as consequências, a aplicação da lei para uns e para outros não. Preciso aqueles que compõem a sociedade, eles participam dos mesmos direitos, eles participam das mesmas obrigações. O pobre, ele não pode ser tratado diferente do rico. Aquele que tem uma posição social melhor, ele não pode ser tratado diferente daquele que tem uma posição social melhor. Temos que ter essa visão, esse entendimento. E nós temos que trabalhar isso também no contexto da educação. Como nós vamos trabalhar essa igualdade de direitos no âmbito escolar? Nós estamos falando de decálogo da educação, a igualdade de direitos. Como que o professor ele vai conseguir trabalhar isso em sala de aula? Essa igualdade de direitos. É da mesma forma que ele traz uma punição para um aluno de classe econômica inferior por não fazer uma atividade, ele também deve trazer a mesma punição para aquele de classe superior, aquele aluno ali que é filho ali de um pai ali que tem uma condição financeira melhor. Da mesma forma que o professor trata um aluno, ele deve tratar o outro, porque todos ali naquele ambiente escolar, naquela sala de aula ali, ele tem os mesmos direitos, ele tem as mesmas obrigações. Então, essa aplicação da lei, essa aplicação da igualdade de direitos num ambiente escolar, o professor ele consegue trabalhar essa forma aí, saber lidar com essa aplicação dessa igualdade de direitos dentro desse ambiente escolar. É preciso saber trabalhar isso aí para que se consiga aí uma educação melhor, para que se consiga implantar ali, não é, na mente do aluno, na mente daquela criança, para que ela consiga absorver isso aí e ela consiga crescer aí nesse ambiente escolar, aprendendo que o direito é para todos, que todos devem gozar dos mesmos direitos. Ela não pode se achar uma criança mais favorecida. Ela não pode se achar uma criança que ela vai é, cometer algum deslize naquele ambiente escolar e ela vai ser tratada de maneira diferente porque o seu pai tem uma condição financeira melhor, porque o seu pai contribui melhor para aquele ambiente escolar. Não, o tratamento ele deve ser igual para todos. O tratamento ele deve ser um tratamento igualitário. Ele precisa tratar todos nesse ambiente escolar da mesma forma, com os mesmos direitos, com as mesmas obrigações. E nós vamos aí para esse segundo ponto aí dessa parte 3, onde vai falar sobre a justiça. Entre os temas transversais é o valor mais forte. No educando, manifesta-se quando o mesmo é capaz de perceber ou avaliar aquilo que é direito, que é justo. É o princípio moral em nome do qual o direito deve ser respeitado.
Então, a justiça, ela vem trazendo esse conceito aí. É um tema bastante forte quando falamos de justiça. Porque quando falamos em justiça, estamos abordando também um tema entrelaçado aí na igualdade de direitos. A justiça é uma aplicação da lei com a mesma medida para todos. A justiça, ela deve atuar trazendo aí uma igualdade de direitos. Não é? É um tema forte. Quando se fala em justiça, se fala numa aplicação da lei de forma igual para todos. E nessa parte aí da educação, nessa parte do educando, ela manifesta quando o mesmo é capaz de perceber ou avaliar aquilo que é direito, que é justo. Então, no ambiente escolar, o aluno ele precisa perceber isso, ele precisa ter essa capacidade de avaliar o que é correto e o que é incorreto, o que é direito e o que não é direito, o que é justo e o que é injusto ser praticado. Então ele precisa ter essa percepção e essa percepção ela vai vir através de um trabalhar que o professor ali dentro da sala de aula ali ou fora dela ele vai trabalhar esse conceito de justiça, esse conceito que vai estar ali implementando na mente ali do educando aquilo que deve ser praticado, quais os valores devem ser praticados, quais os valores que devem ser praticados e as consequências de não se praticar aqueles valores de forma justa para todos. É princípio moral em nome do qual o direito deva ser respeitado. Então, quando se fala em justiça, também está se falando num respeito mútuo, num respeito coletivo. Eu preciso de saber respeitar o direito do meu próximo, do meu semelhante. Então, esse princípio de justiça é um princípio moral. Ele precisa estar inserido nesse ambiente escolar. Esse princípio de justiça, ele também tem que estar inserido nas instituições, dentro da política, dentro da religião, esse conceito de justiça, não se deva punir encarar a situação de um semelhante, de um membro daquela comunidade, em detrimento de outro. É preciso aplicar a justiça, é preciso aplicar aí de forma correta, é preciso reconhecer esse princípio moral, esse princípio que deve ser norteado aí na questão do direito. É preciso haver justiça, é preciso que esse ambiente escolar, esse ambiente religioso, esse ambiente onde nós estamos aí inseridos nessa sociedade, seja um ambiente onde a justiça é praticada, onde a igualdade de direitos é praticada. E nós vamos caminhando aí com esse entendimento, nós vamos tendo essa forma aí de pensar para saber trabalhar esse conceito. É um conceito forte, é um conceito que precisa aí de envolver aí uma roda de diálogo, uma roda de negociação aí, onde se vai abordar esse tema com um certo respeito, com uma certa aí igualdade. Então precisamos de trabalhar esse tema, precisamos de envolver a sociedade neste tema aí, né? Envolver a sociedade numa participação coletiva, onde todos ali podem abordar aí o seu pensamento em torno desse tema. Mas é um tema que importante, que tem que ser trabalhado, que tem que ser aí colocado aí, né, numa roda de diálogo, numa roda de conversação. Então nós estamos aí mais um tema, né, finalizando essa parte aí 3, onde nós abordamos aí sobre a igualdade de direitos, sobre a justiça. Que isso não fique só, não é, nessa aula, que você não fique só nesse vídeo, assistindo esse vídeo, mas que todos nós, no dia a dia, possamos
colocar isso em prática, possamos abordar esse tema na nossa comunidade, levar esse tema para a nossa roda de conversa, a nossa roda de amigos, tá envolvendo as nossas amizades nesse conceito, estamos debatendo sobre essa aplicação da justiça e dessa forma nós vamos conseguir chegar aí uma evolução da nossa sociedade. E o interessante é que se nós colocarmos em prática esses temas que estamos abordando aqui, né, essa igualdade de direito, essa justiça, nós vamos ter uma sociedade aí muito melhor para se viver, uma sociedade onde nós vemos bem expressa, bem patente essa aplicação da igualdade de direitos, essa aplicação da justiça. Então nós estamos finalizando essa parte aí, essa parte 3, né, que você continue conosco aí até a próxima aula, que você venha aí se inscrever no canal, né? Este curso é um curso de extensão do estágio híbrido de licenciatura de Ciência da Religião, né? Nós estamos aí nessa prática aí desse estágio, abordando aí esses temas, que você continue conosco, nos ajudando aí, ajudando na divulgação desse vídeo, e assim você estará contribuindo aí com o nosso trabalho. Continue conosco, continue assistindo aí as demais aulas, nesse módulo 10, né? Que é o módulo que nós estamos abordando o tema aí, que é o decálogo da educação. Vamos abordar aí, não é? Desses 10 temas aí, não é? Já abordamos 6 temas, já abordamos aí sobre a autonomia, sobre a capacidade de convivência, sobre o diálogo, sobre a dignidade e, por fim, agora a igualdade de direitos e a justiça. E nós temos mais temas aí importantes que nós vamos abordar aí na próxima parte. Continue conosco aí, assistindo aí essas aulas, e assim nós vamos estar concluindo todo esse módulo aí de forma bastante coesa.